ser com relação à minha família, né? Semana retrasada, a minha mãe recebeu uma proposta de emprego, mas eu pensei assim, que ela não ia aceitar, porque desde pequena, assim, ela nunca trabalhou fora, porque eu sei que Deus tinha tocado no coração dela para ela parar de trabalhar, para cuidar dos filhos, né? Mas, um dia, né, eu estava passando assim pelo quarto dela, né, e vi ela ajoelhada orando. E daí eu falei assim, nossa, o que será que minha mãe está orando? Daí, depois ela veio falar comigo que Deus tinha tocado no coração dela para que ela aceitasse essa proposta de emprego. Daí, né, porque daí agora eu que ia ter que fazer as tarefas domésticas, todas que ela fazia, eu ia ter que cuidar do meu irmão, mas eu sei, né, que isso vai ser para o meu crescimento, né? E daí, quando eu estava meditando, né, quando eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Provérbios 23, versículo 22, 23, 24 e 25. Escute seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Versículo 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê a sua mãe esse prazer. Então, eu, meditando nesse texto, eu também lembrei de capítulo 20, né, que são os 10 mandamentos. E lá nós temos o primeiro mandamento da promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, né? E daí, né, eu também comecei a refletir sobre o que a Beth sempre falava na célula, na nossa vida de célula, que obedecer, nem sempre quem obedece honra, mas todo aquele que honra obedece. Porque às vezes a gente pode obedecer, mas a gente obedece reclamando, né, murmurando. Mas essa não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que nós honremos os nossos pais. E também, eu continuando meditando, eu lembrei que a minha mãe, ela honrou muito a minha avó. Porque a minha avó, ela, depois de um tempo, né, ela já era idosa, ela ficou acamada. E daí a minha mãe levou a minha avó para minha casa e a minha avó tomava bastante remédio, ela tinha bastante complicações assim. E nós passamos por crise financeira, mas Deus sempre foi fiel, sabe, para a nossa vida. Ele nunca deixou faltar e sempre supriu as nossas necessidades, né? E hoje eu vejo que Deus honrou muito a vida da minha mãe. E foi com ela que eu aprendi isso, né? Então eu pensei assim, então eu vou honrar a minha mãe também. Não vou somente obedecer reclamando do que eu vou ter que fazer agora, assim, mas eu vou honrar ela, né? E honrando eu vou obedecer o que ela fala para mim, né? Sem murmurar. E às vezes a gente não pensa assim que os nossos pais, assim como a minha avó, eles vão precisar da gente quando eles vão precisar da gente quando eles envelhecerem. E a gente não pode simplesmente deixar isso de lado, sabe? A gente tem que honrar. E foi isso que eu vi na vida da minha mãe. A minha mãe, quando a minha avó estava acamada, ela não saía, ela não viajava, mas ela nunca reclamou disso. Eu sempre vi ela orando pela vida da minha avó, pela vida da nossa família, pela vida dos irmãos que não são crentes, e eu nunca vi
gente também não agradece o que eles fazem pela gente, eles fazem tantas coisas por nós, daí quando eles pedem pra gente fazer uma coisinha, daí a gente já reclama, né, murmura. Mas a gente não pode fazer isso, né, a gente tem que honrar, obedecer, né, saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né. E é isso que vocês possam estar meditando, assim, em relação a se vocês estão honrando os seus pais, independente da sua idade, assim, que vocês possam estar pensando, né, que isso é muito importante, que está assim, dentro dos 10 mandamentos da Bíblia e que é o primeiro mandamento com promessa, que isso é uma coisa assim, muito importante na nossa vida, assim também como os outros mandamentos também. E se você for ler Provérbios, tem muitas passagens falando sobre os pais.